Você sabe o que é otosclerose? A otosclerose é uma patologia da orelha que causa perda auditiva em pessoas jovens. Eu estou aqui representando os alunos da fonoaudiologia da Universidade Veiga de Almeida. A nossa orelha é dividida em 3 partes: orelha externa, orelha média e orelha interna. A condução do som a partir da orelha acontece da seguinte forma: as ondas sonoras são captadas pelo pavilhão auricular e entram pela orelha, percorrendo o conduto auditivo, chegando à membrana timpânica, causando vibração. Esse processo ocorre na orelha externa. A vibração da membrana timpânica chega à cadeia de ossículos, o martelo, a bigorna e o estribo, que estão localizados na orelha média. O intuito da vibração dessa cadeia de ossículos é amplificar essas ondas sonoras e transferi-las para a cóclea, que está localizada na orelha interna. Na otosclerose, temos a otodistrofia dessa cadeia de ossículos. Isso quer dizer que temos um crescimento inadequado de um tecido ósseo enrijecido na cadeia de ossículos, mais especificamente no estribo. Essa anomalia faz com que as ondas sonoras não cheguem de forma adequada na orelha interna. Essa condição causa uma perda auditiva progressiva. É geralmente bilateral. Isso quer dizer que ambas as orelhas podem ser afetadas. Normalmente, acomete jovens entre 20 e 30 anos, sendo mais comum em mulheres, com um índice maior em mulher branca e também em gestantes. Ainda não se sabe exatamente como acontece, mas estudos relatam que as causas estão associadas a fatores genéticos e hereditários. Porém, existem casos de pessoas sem relato da patologia na família que desenvolveram a otosclerose. Temos também algumas outras teorias envolvidas, como distúrbios metabólicos, vascular, infeccioso e fatores hormonais. Temos um exemplo bem conhecido de otosclerose, do compositor Beethoven. Ele confessou através de uma carta a um amigo que ouvia mal. Isso aconteceu após 4 anos do seu primeiro sintoma. Ao decorrer dos anos, sua doença foi se agravando. Já totalmente surdo, concluiu sua famosa composição, a Nona Sinfonia, mas não pôde escutá-la. E quais são os sintomas? Como já falamos, a perda auditiva progressiva, mas também zumbido, tontura, vertigem e problemas com equilíbrio. Para se chegar a um diagnóstico, antes é necessário averiguar se a causa da perda auditiva não está ligada à existência de colabamento do meato acústico externo ou a presença de cerume obstruindo o conduto. Após essa checagem, podemos, através de uma história familiar bem analisada e exames como audiometria e tomografia, chegar a um diagnóstico. Esses achados irão ajudar a saber como conduzir o tratamento e qual o grau da otosclerose, podendo ser classificada em sua primeira fase como condutiva, segunda fase mista e, a partir da sua evolução, entramos na terceira fase, que é neurosensorial. Por isso é tão importante o diagnóstico. Dessa forma, pode-se planejar o melhor procedimento. Ainda não existe cura para a otosclerose. O tratamento pode ser por medicação, uso de aparelho auditivo e cirurgia. Para cada caso, teremos uma indicação especificando qual será o tratamento. A perda auditiva ou qualquer sintoma relacionado é muito sério. A perda auditiva não é doença de velho. Não deixe de procurar um otorrinolaringologista e um fonoaudiólogo para uma avaliação do que está acontecendo com sua audição. O quanto antes obter um diagnóstico, mais fácil será conseguir um tratamento. Olá, eu sou Luciane Martins e estou aqui para falar mais um pouquinho sobre a otosclerose. Você sabia que a otosclerose é uma das maiores causas de perda auditiva em pessoas jovens? Isso mesmo, ela comete jovens entre 20 e 30 anos de idade, causando uma perda auditiva condutiva. Mas para compreendermos melhor todo o processo, precisamos entender a fisiologia da audição.
Como se dá a condução do som? A nossa orelha ela é dividida em três partes: a orelha externa, orelha média e orelha interna. E a complexidade da audição começa na orelha externa. As ondas sonoras são captadas pelo pavilhão auricular, conduzidas pelo meato acústico externo, chegando à membrana timpânica, causando vibração. Esses estímulos em forma de vibração são conduzidos pela cadeia de ossículos, martelo, bigorna e estribo, chegando até a sua parte medial, a janela oval, onde entrará em contato com a nossa orelha interna. Na otosclerose, há focos de rarefação óssea. Esse crescimento ósseo inadequado causa um enrijecimento na cadeia ossicular, mais especificamente na base do estribo, limitando a movimentação ossicular, causando uma vibração inadequada e, consequentemente, um déficit na transmissão de ondas sonoras para o interior da cóclea. Olá pessoal, me chamo Alisson Diniz, aluno de terceiro período de fonoaudiologia. Hoje eu vim falar para vocês do grupo de risco e os sintomas da otosclerose. Muitas vezes de forma precoce, por volta dos 20 30 anos de idade, podendo ter antecedentes devido ao histórico familiar, a otosclerose afeta mais as mulheres do que os homens. Aumenta-se ainda mais esse risco nas mulheres durante a gravidez. É importante ressaltar que, devido a estudos, a otosclerose tem como alvo, em sua maioria dos casos, as pessoas de raça branca e, em sua minoria, as pessoas de raça negra. Calcula-se, em média, que a otosclerose atinge 5 em cada 1.000 cidadãos brancos. E os sintomas? Os sintomas ou sinais da otosclerose podem ser membrana timpânica íntegra, zumbido persistente, dificuldades de equilíbrio, porém destaca-se como principal sinal a perda auditiva progressiva, podendo ser uni ou bilateral. Oi gente, boa noite. Eu me chamo Ramon Areias e hoje eu vim falar aqui um pouco mais sobre a etiopatologia, ou seja, o mecanismo de ação do agente patogênico da otosclerose. Você sabia que a otosclerose ainda não tem uma causa definida? Vários estudos cogitam diferentes hipóteses dessa causa, que podem ser por infecção persistente do vírus do sarampo, fatores autoimunes, genética, mecanismos inflamatórios, falta de inibição de citoquinas, remodelação óssea, distúrbios do tecido conjuntivo, expressão anormal e mutações do gene de colágeno, presença de receptores virais na cápsula óptica resultando em infecções virais. Pode ser causada também por fatores hormonais, endócrinos e imunitários, e assim ocasiona a alteração do metabolismo ósseo nos indivíduos portadores dessa patologia. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Atanael, sou aluno de fonoaudiologia terceiro período. Meu grupo veio aqui falar sobre otosclerose, seus sintomas, seus tratamentos, o grupo de risco e sobre todo o processo, toda a degeneração que essa doença causa no paciente. Neste momento, irei falar sobre seu tratamento. A otosclerose é uma doença que ela é degenerativa, então ela tem 3 tipos de tratamento. 2 deles são tratamentos paliativos, que visam dar a melhor qualidade do paciente enquanto a perda acontece e ele não ter essa sensibilidade da perda, ter um prolongamento da saúde auditiva. O primeiro tratamento, geralmente os médicos adotam junto aos seus pacientes, são medicações e elas são à base de 2 substâncias principais, que são os bifosfatos e os fluoretos. São medicações que visam o retardo da degeneração da doença. Ela dá a melhor qualidade de audição ao paciente, visando retardar a degeneração e reabsorção do cálcio dentro do estribo. Tá? Nós temos um outro tratamento que não é indicado em pacientes que já estão com uma degeneração avançada, que está com uma perda muito grande, por causa do seu alto custo
que no caso seria sobre os aparelhos auditivos, como eles têm um alto custo, se tiver com uma perda muito grande, eles não vão ser tão eficazes e a perda deles junto ao paciente será num prazo muito curto, não sendo muito viável. Mas, em alguns casos, no seu início, pode ser viável para dar uma maior qualidade de vida ao paciente. A terceira tratamento indicado seria o tratamento cirúrgico, que como assim esse tratamento cirúrgico? É um tratamento visando a retirada do estribo e colocando uma prótese de mesma função, fazendo assim com que o funcionamento da orelha média e interna em sua perfeição, fazendo com que o paciente volte a escutar normalmente. Esse procedimento é um procedimento que já foi estudado e é um procedimento que tem enorme chances do paciente voltar a ter a sua acuidade auditiva perfeita, tá bom? Essa parte aqui foi os tipos de tratamento indicados aos pacientes com otosclerose. Agradeço mais uma vez, meu nome é Tanael.